Pelo sinal da Santa Cruz, vai em Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa testemunha do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, Santo Anjo, Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governo, ilumina. Amém. São Miguel Arcanjo, defendendo os combates e não auxílio contra as maldades lá dos demônios, instantemente pedimos que Deus sobre o império, e vós, príncipe da milícia celeste, com esse poder, essa virtude divina, precipitar o inferno, Satanás, os espíritos malignos, que anda por mundo por perder as almas. Amém. Nós confiamos a vós, santos querubins, entregamos todas as palavras, iluminados querubins, alcançamos o verdadeiro conhecimento de Deus, sabedoria dos santos. Querubins muito zelosos, Pai, nossas trevas. Amém. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, a terra proclama a vossa glória. Osana nas alturas, bendito com o Senhor, osana nas alturas. No dia do juízo, seja o juízo particular universo ou o juízo universal, os santos querubins que trazem toda a verdade do que foi a nossa existência, a nossa vida, tudo que fizemos de bom e tudo que fizemos de ruim, tudo onde nos omitimos. E a partir desse contato com essa realidade é que é definindo o nosso destino eterno. Se o céu, queira Deus que assim seja, o inferno, que Deus não permita. E se for o céu, se é necessário um tempo de expiação no purgatório. Então, os santos querubins é que trazem isso, né? Os santos querubins, eles são os zeladores, guardadores do Logos, do Verbo, da verdade, no céu, onde o Logos, o Verbo, está em repouso. Eles lá adoram, reverenciam constantemente o Logos. E eles, a partir dos santos querubins, é que tem a propagação desse Logos, desse Verbo, dessa verdade para toda a criação, para a história. Isso se dá por meio das santas dominações, onde o Verbo Logos entra na criação, na história, no tempo, né? E esse Logos, esse Verbo é distorcido, né, pelas dominações caídas, seja por mentiras, omissões, tudo mais. Durante a nossa vida, nós podemos ir nos purificando, né, até chegar num estado de perfeição, né, conduzido pelas santas virtudes e pelas santas dominações, para estar nesse estado de perfeição. E à medida, durante a nossa vida, esse entendimento dos nossos erros, das nossas faltas vai sendo feito, e quando chegar o dia do nosso juízo, estaremos mais preparados para esse momento. Mas o dia do juízo é o dia definitivo, né? É aquele dia em que não há mais tempo, né? Terminou-se o Cronos, é toda a hora da verdade, e nesse momento é um momento instantâneo em que essa informação é trazida não mais pelas santas dominações, mas pelos santos querubins. É um momento impactante, né, da existência. E esse momento é o momento em que Jesus, no Horto das Oliveiras, né, ele, naquele momento, veio a ele que é o próprio Verbo, né, o próprio Logos, mas quando nessa união dele com o homem, a vivência plena da humanidade não trazia constantemente para ele toda a informação do Logos que ele tem enquanto segunda pessoa da Trindade no céu, né? Na existência dele terrena, ele não tinha constantemente tudo a informação, ele estava na contingência do tempo, né? Mas naquele momento do Horto das Oliveiras, que é o início da sua paixão, os santos querubins trazem toda a informação de todas as quedas, as falhas, os pecados da humanidade, antes e depois da existência dele, durante a existência de Jesus. E Jesus, em toda a sua perfeição de homem-Deus, em toda a sua plenitude, é aquele momento em que ele chora sangue e pede para Deus afastar dele o cálice, porque é impactante. Então, a experiência que nós teremos particularmente conosco mesmo, seja no juízo particular, seja no juízo universal, Jesus teve para todos nós no Horto das Oliveiras.
trazidos também pelos santos querubins. Daí essa profunda dor da paixão que chegou à sua sangue, né? Chegou a pedir para esse cálice ser afastado, porque mostrou não só toda a dor desse sacrifício dele, mas depois da paixão, no tempo, no Cronos, nos ares, na terra, o quanto o coração dele, o coração da mãe dele ainda iam sofrer por essa continuidade até o fim dos tempos, né, até o juízo definitivo. No juízo particular, definimos nosso destino, né? E no juízo definitivo, é o momento da ressurreição dos corpos, em que os corpos tomarão seu destino eterno, seja no céu, que Deus o permita, seja no inferno, que Deus não permita, né, para todos nós. E esse momento é o momento dos novos tempos, né, da plenitude. Algumas revelações, né, como Garabandal, Fátima, para o Padre Gobi também, se fala de um momento de purificação anterior, né, ao que seria, às vezes não se tem muito claro, se seria já essa segunda vinda do juízo definitivo ou uma etapa intermediária ainda, né, um cumprimento de um ciclo, mas não do juízo definitivo. De qualquer modo, haveria uma experiência de uma purificação que algumas pessoas, alguns santos, algumas pessoas passam durante a vida. E essa purificação instantânea é com os santos querubins, seja da vivência particular de um santo, de alguém que atingiu um alto grau de santidade ou teve uma alta graça de Deus, como por exemplo São Paulo quando caiu do cavalo, ele recebeu essa realização instantânea da sua história de vida, né? Que ele ficou cego aqueles dias lá. Esses santos querubins que trazem essa informação instantânea, seja na vida particular do santo, seja num momento da história de uma purificação, como predita nas profecias. Então os santos querubins, eles têm essa missão que é muito relevante, é uma missão boa, importante, né, de cumprimento dos desígnios de Deus. O ideal na vida de cada um é buscar ir nos purificando, como diz, principalmente pelos outros coros angélicos, né, até passarmos pelo crivo das santas dominações, que é o coro mais alto, que não se tem um local de ação no céu, que é o coro, né, o quarto coro dos anjos, é o coro mais alto dos ares. E com isso o nosso momento de vivência desse juízo será mais leve, né? Porque a gente já fez esse caminho durante a vida aí, nesse processo de purificação e de preparação para a vivência que Deus permita, que Deus o queira do céu, né? Amém. Nós confiamos a vós, santos querubins, entregamos todas as nossas palavras, iluminados querubins, alcançamos o verdadeiro conhecimento da sabedoria dos santos, querubins muito zelosos, dissipai todas as nossas trevas. Amém. Nós confiamos a vós, santas dominações, entregamos todos os nossos dons, altas dominações, alcançamos a paz e a vitória sobre as nossas mais inclinações com consciências, dominações elevadíssimas, e nós cada vez mais sobre nossa humanidade. Amém. Santo, 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 Senhor Deus, exerce a terra para com a vossa glória. Aos anos alturas, bendito que o nome do Senhor, aos anos alturas, pelo Senhor Santa Cruz, Senhor nosso amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.